Você já se perguntou por que evitamos tanto falar sobre a dor, o sofrimento e a morte? Parece que vivemos em uma sociedade que faz de tudo para esconder os lados sombrios da existência. Hoje, vamos explorar como o filósofo romeno Émile Cioran abraçou essas realidades desconfortáveis e encontrou de maneira surpreendente sua própria salvação. Fique até o final para descobrir como a desesperança pode ser uma fonte de força e inspiração. O filósofo romeno Émile Cioran observou que vivemos em uma sociedade que tem medo de enfrentar os lados sombrios da existência. Preferimos esconder a doença atrás das grossas paredes dos hospitais e evitamos falar sobre a morte, pois a vemos como algo horrível, algo que tentamos apagar de nossas vidas diárias. No entanto, os escritos de Cioran não evitam essas realidades desconfortáveis. Pelo contrário, para Cioran, coisas como miséria, solidão, dor e sofrimento se tornaram o foco principal de seus escritos. Ironicamente, sua imersão no desespero da vida tornou-se sua salvação. Suicídio adiado, como ele chamava sua atividade prolífica de escrita. Planejei este vídeo como uma oportunidade para mergulhar na obra de Cioran, começando com seu primeiro trabalho, Nos Cumes do Desespero. Compreender seu trabalho foi desafiador. Li o livro várias vezes, junto com o inconveniente de ter nascido, que gostei mais. Talvez eu tenha tido dificuldades com o estilo aforístico e poético, ou talvez a profundidade de suas obras vá muito além da minha compreensão e capacidade intelectual. Além disso, o livro aborda muitos temas diferentes e a falta de coesão foi difícil de seguir. Em certo sentido, minha tentativa de criar um vídeo que represente bem o livro de Cioran pode ter falhado. Mas antes de você clicar em outro vídeo, meu fracasso pode ser exatamente a razão para assistir este vídeo. Apesar de seu livro Nos Cumes do Desespero ser uma obra filosófica, Cioran também era um crítico da filosofia, acreditando que o valor real da vida não está no intelectual ou no racional, mas no confronto com a existência em sua forma verdadeira e crua. Ele escreveu: será que as pessoas ainda não aprenderam que o tempo dos jogos intelectuais superficiais acabou, que a agonia é infinitamente mais importante que o silogismo, que um grito de desespero é mais revelador do que o pensamento mais sutil, e que as lágrimas sempre têm raízes mais profundas que os sorrisos? Podemos chamar Émile Cioran de um antifilósofo, embora ele provavelmente não gostasse desse rótulo. Para ele, a existência não deveria ser categorizada. Deveria ser experimentada puramente, em sua total liquidez, como ele chama no início do livro. Cioran tinha pouco mais de 20 anos quando escreveu Nos Cumes do Desespero, seu primeiro livro, e mais tarde admitiu que escrevê-lo salvou sua vida. Para ele, escrever era a maneira definitiva de lidar com o sofrimento da vida. Ao ler seu trabalho, alguém poderia imaginar uma figura deprimida e triste. Mas em público, ele era excepcionalmente alegre, o que intrigava alguns de seus leitores. Como alguém que escreve palavras tão sombrias e pessimistas poderia ser tão feliz? Talvez o fato de ele não se esquivar dos aspectos mais sombrios da vida fosse a própria razão de sua aparente e profunda apreciação pela vida. Seus escritos eram uma experiência catártica para ele, como se ele processasse seu profundo desespero fazendo isso, em vez de fugir ou fingir que não existia, como muitos fazem. A criatividade é uma salvação temporária das garras da morte, ele afirmou. Para Cioran, o desespero não é algo de que devemos fugir. E experimentar o sofrimento certamente não significa que estamos vivendo da maneira errada. O desespero é parte da vida, talvez até a própria natureza de ser humano. Cioran observou a imensa profundidade do desespero, que vai tão fundo que qualquer forma de felicidade e alegria são apenas elementos superficiais e passageiros. Cioran acreditava que a vida não tem sentido e que nunca pode ter um. Assim, qualquer esforço para encontrar significado é inútil. Ele escreveu: para os animais, a vida é tudo o que existe. Para o homem, a vida é uma interrogação irreversível, pois o homem nunca encontrou nem encontrará respostas. Essa visão torna Cioran um nihilista, mas um nihilista que promove a experiência da vida de forma crua e não filtrada. O desespero, para ele, é uma parte fundamental da condição humana e deve ser enfrentado de frente. Ao abraçar a dor e o sofrimento, Cioran encontrou uma forma profunda de apreciar a vida em sua totalidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos filosóficos e reflexões profundas, principalmente sobre como viver sozinho.